Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos começar o nosso curso de bem-estar animal e nós vamos estabelecer alguns conceitos base, chaves para vocês, importantes. Tá? Então essa aula é uma aula central do curso, onde vocês vão aprender conceitos básicos ao longo de toda a disciplina. Essa figura que está aparecendo para vocês não está à toa aí não, tá bom? Em relação ao bem-estar animal, nós temos que conceber um conceito para o animal de que ele vai ter controle sobre a situação do seu meio que o cerca. Então, essa figura aí, né, o animal dirigindo o carro aí, levando para os seus objetivos, vai passar uma sensação de controle para o indivíduo do seu ambiente, onde ele vai poder ter alguma capacidade de controlar esse ambiente. Então, a maneira como nós mantemos e usamos os animais vai ter influência significativa sobre a sua fisiologia, que é outra disciplina que vocês estão tendo nesse semestre, tá? Sobre o sistema imune, ainda uma outra disciplina, a imunologia, que tem relação direta com a fisiologia, e o comportamento animal, que vocês já viram no semestre passado. Então, essas três disciplinas vão se interligar na forma da manifestação do bem-estar animal. Então, o principal pesquisador no mundo foi o Dr. Donald Bloom, inglês, né, mora em Cambridge, já veio várias vezes ao Brasil, fala português inclusive. Ele destaca que o maior número de animais afetados pela interação conosco são os animais, primeiro, de fazenda. Por quê? Porque nós controlamos intensamente o meio que cerca esse indivíduo. Nós colocamos uma porca numa baia, um cavalo num piquete, os suínos, as aves sofrem um controle muito intenso do seu meio ambiente e os outros animais um pouco menos, tá? Mas os de fazenda são os mais afetados. Em seguida, vão vir os animais de companhia, animais que nós podemos denominar de praga em determinados momentos, como por exemplo o rato, o camundongo, que podem também ser animais de companhia. Nós temos ratos que são utilizados como pet, tá? Mas na maior parte das vezes são denominados de pragas. Caça, zoológicos e laboratório. Então, essa categoria que está em rosa aí para vocês seria um controle um pouco menor, mas também, em certos momentos, bastante intenso do controle do meio ambiente desse animal. Os animais, eles são sujeitos a uma variedade de procedimentos estressantes, como eu estou destacando para vocês, que é o controle do seu meio, que poderá afetar principalmente a produção desse animal, se for uma galinha, ave, carne, por exemplo, se for uma vaca, o leite, etc. Quando eu estiver trabalhando com animais de pesquisa, os resultados dessa pesquisa, se esse animal for mantido numa condição inadequada, um rato de laboratório, um camundongo de laboratório, vai alterar a minha pesquisa. A qualidade de vida desses indivíduos, por fim, o seu bem-estar individual. Ok? Bom, vamos discutir algumas definições e perspectivas do bem-estar animal. Para lidar com o meio ambiente, o animal possui sistemas que preparam-no para a mudança ambiental, que são sistemas denominados de sistemas de enfrentamento. São eles, principalmente, o sistema nervoso autônomo, que vocês vão ver de novo na disciplina de fisiologia. Como eu destaquei para vocês, há uma interligação muito grande entre bem-estar, comportamento, fisiologia e imunologia. Então, o sistema imune é o tópico seguinte aí. Então, o primeiro, o sistema nervoso autônomo, tá? Simpático e parasimpático. O segundo, o sistema imune. Terceiro, o sistema neuroendócrino. Há uma relação do sistema nervoso com o sistema endócrino nas manifestações desse estresse que o animal vai passar. O comportamento seria a manifestação própria do animal. E, por fim, as emoções, que nós vamos discutir rapidamente nesses próximos slides, onde algumas emoções são claramente definidas para os animais. Medo e outras, principalmente afetando sua condição de bem-estar. Então, vamos definir o bem-estar animal, tá? De novo, o Dr. Bloom, aí na nossa definição, junto com o Johnson em 93, definiram o bem-estar como o estado do indivíduo que enfrenta ou tenta enfrentar as dificuldades do seu meio ambiente, que inclui saúde e sentimentos, então emoções aí, ok? Então, o bem-estar animal é uma característica do indivíduo e não do ambiente. Esse slide, pessoal, é muito importante para vocês, né? Vai deixar uma condição clara do que é o bem-estar para vocês. O bem-estar vai variar conforme o tempo, tá? A espécie, o indivíduo em si. Então, para um indivíduo, uma situação pode ser muito estressante, para outro da mesma espécie, do mesmo sexo, da mesma idade, não. Então, problemas diferentes com o bem-estar, por exemplo, de curto ou de longo prazo, devem ter medidas diferentes. Então, eu preciso avaliar precisamente esse bem-estar desse animal em particular.
E isso, pessoal, vai variar numa escala de muito ruim a muito bom. Ou, por exemplo, de 0 a 10, de 0 a 100. Então, imagina um velocímetro do seu carro, né, avaliando a velocidade do carro. O bem-estar seria isso. Então, eu posso estar com um bem-estar prejudicado, muito ruim, mas sempre bem-estar. Tá? Ou um bem-estar bastante elevado, muito bom, excelente. Então, não existe o termo mal-estar. Tá, ok? Seria, então, um bem-estar muito prejudicado, muito ruim. Então, imagine a escala sendo elevada quando o animal tem um ambiente cada vez mais que ele pode controlar esse ambiente, que ele tem todas as suas necessidades atendidas. Vamos ver também alguns termos associados ao bem-estar animal que vão nos ajudar a compreender mais precisamente a situação. Sofrimento, tédio, estresse, liberdade, frustração, saúde, necessidade, sentimento. Então, todos esses tópicos, todos esses termos são importantes para nós compreendermos o que é realmente o bem-estar animal. Então, lembre-se, bem-estar não é algo que eu dou para o indivíduo, para aquele animal. É algo próprio dele. Eu gosto de colocar um exemplo como se fosse a temperatura. Você não dá temperatura para o indivíduo, para o animal. Ele tem a sua própria temperatura, que pode ser prejudicada ou beneficiada se você oferecer um ambiente adequado para esse indivíduo. Então, vamos imaginar que eu coloquei uma galinha num aviário com uma temperatura muito elevada, sem ventilação, com uma insolação excessiva. Então, esse indivíduo vai ter que lutar com essa temperatura alta, prejudicando a sua condição de vida, sofrendo, passando por um estresse, não tendo uma necessidade atendida, a sua saúde será prejudicada, etc. Então, lembre-se, bem-estar eu não dou para o indivíduo, é próprio dele, mas que eu posso beneficiar ou eu posso prejudicar essa condição. Necessidade. Esse é um termo importante que nós vamos ter que entender também. É uma exigência resultante da biologia do animal para obter um recurso, como, por exemplo, água, alimento ou algo mais complexo, inclusive contato social. Então, necessidade é um termo bastante importante para a nossa definição também de bem-estar animal. Outra, liberdade. É a possibilidade de decidir sobre ações e de produzir respostas. O professor Webster, outro pesquisador importante também, criou o termo 5 liberdades, sendo que o animal deverá estar, vamos iniciar agora, livre de fome e de sede. Esse termo, pessoal, essa condição é relativamente tranquila nós atendermos. Basta oferecer o alimento adequado, a hidratação adequada para o animal, que ele estará tendo essa liberdade atendida. As liberdades vão começando a ficar um pouquinho mais complexas com o passar do tempo. Então, livre de desconforto. Relativamente também mais simples. Tá, ok? Livre de dor, maus tratos e doenças. Agora, como é que eu vou livrar o animal de uma doença? Eu posso fazer uma vacina, por exemplo. Então, para algumas doenças, eu vou ter uma condição mais tranquila para trabalhar. Outras, eu não vou ter como impedir. Então, essas liberdades são relativas ao longo da vida do animal. Né? Livre para expressar o seu comportamento normal. Essa também é uma condição já um pouco mais complexa, porque algumas vezes eu preciso de um espaço muito grande, ou preciso de alguma condição muito específica para esse animal poder atender essa necessidade que ele tem. Por fim, livre de medo e de sofrimento. Algumas vezes, pessoal, é quase impossível livrar o animal do sofrimento. Por exemplo, se eu vou executar uma castração, aquela percepção de dor que eu vou causar ao animal não vai ter como ser impedida, mesmo que eu use um analgésico. Eu posso abreviar isso, mas não necessariamente eliminar totalmente essa condição do animal. Então, uma área muito importante do bem-estar animal diz respeito às experiências subjetivas e sentimentos do animal ao lidar com o seu meio ambiente. Essa condição de sentimento é algo bastante complexo. Então, qual animal tem sentimentos? Né? O meu gato tem sentimentos? Ah, com certeza. Né? Uma vaca tem sentimentos? Ah, também, com certeza. Mas até onde isso vai? Como é que eu posso ter certeza de que eu tenho sentimentos naquele animal? Como é que eu posso provar isso? Tá? Aqui é um ponto importante da nossa disciplina. Os animais que vão ser considerados como possuidores, né, detentores de sentimentos, são aqueles onde o sistema nervoso vai ter que atingir uma complexidade mínima. Então, para alguns animais, eu vou considerar isso. Então, de modo geral, para os mamíferos, tá, para os vertebrados, e tem uma exceção aí, que é o polvo, tá, são animais que nós concebemos que possuem sentimentos complexos. Okay? Os outros, pelo fato
de possuir um sistema nervoso não tão complexo, nós ainda discutimos isso de uma forma mais distante. Bom, os sentimentos fazem parte da biologia do animal e podem ajudar a lidar com o seu meio ambiente, tá? Com algum grau de consciência, podendo mudar seu comportamento como um reforço na sua aprendizagem. Eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês. Então, o animal brincando lá, se divertindo, é uma condição que eu posso perceber rapidamente se for um mamífero, como eu disse para vocês anteriormente. Tá? O medo, tá? A ansiedade, frustração, sofrimento e tédio são outras condições, são outros sentimentos que são facilmente detectáveis num animal mais complexo, com um sistema nervoso mais complexo. E como é que eu faço isso, pessoal? Como é que eu posso realmente avaliar o bem-estar desse indivíduo? Né? Então, essas condições que eu acabei de listar para vocês vão interferir no bem-estar do animal. Então, o medo, o sofrimento vão levar para uma condição de bem-estar prejudicada, de muito pobre. Livre dessas condições, o bem-estar vai ser elevado para uma condição de muito boa. Então, vamos ver, definições objetivas e medidas de avaliação são necessárias para o desenvolvimento de uma ciência do bem-estar fidedigna, fiel, tá? Com certeza. Porém, não temos uma única medida disponível que forneça um índice confiável de bem-estar. Ou seja, eu não tenho uma única medida que vai me dizer sim ou não, 100% ou 0%. Eu preciso lançar mão de algumas medidas para conseguir ter algum grau de certeza, transformando a ciência do bem-estar animal em algo fiel, confiável. Tá? Então, há variações entre indivíduos, como eu disse anteriormente, tá? Entre espécies, e isso pode variar, inclusive, ao longo da vida desse mesmo indivíduo. Então, um filhote vai ganhando conhecimento do seu ambiente, vai ganhando capacidade de intervir no seu ambiente, modificando as exigências do seu bem-estar ao longo da sua vida. Então, as avaliações de bem-estar podem ser medidas fisiológicas, por exemplo, hormônios, que vocês vão também aprender na disciplina de fisiologia, imunológicas, dosando células brancas do sangue, por exemplo, e comportamentais também. Então, essas três avaliações, fisiológicas, imunológicas e comportamentais, vão nos ajudar na ciência do bem-estar animal, definindo realmente condições claras de bem-estar elevado ou prejudicado para o indivíduo que eu estou avaliando. Então, embora o comportamento normal seja o principal indicador de bem-estar animal, de qualidade, o conhecimento do comportamento normal depende de algo que é variável. Então, depende, por exemplo, do seu conhecimento sobre essa espécie. Então, esse gato, por exemplo, que está nessa condição aí com um carcinoma espinocelular nas suas orelhas, por exemplo, tem algo de bem-estar sendo prejudicado. Se você conhece essa condição, se você conhece essa patologia, e no futuro vocês vão ver essa patologia na disciplina de clínica de pequenos animais, você vai saber das consequências de que esse processo tem para o indivíduo. Ou você pode achar que é apenas uma lesão na orelha que não tem uma grave consequência para o animal. Ele machucou a orelha e tem algum grau aí de prejuízo mínimo, mas na verdade não. Na verdade, essa doença pode ter uma evolução grave, inclusive levando a óbito do animal. Se você não realizar uma intervenção importante aí, esse animal vai sofrer radicalmente. Então, observações cuidadosas e monitoramento do comportamento no cativeiro são aspectos importantes para avaliar o bem-estar desse animal. É importante destacar que medidas no presente momento poderão ter relação com estados anteriores do animal ou ocorrerem quando o observador não estiver presente. Então, por exemplo, você não vai ver esse animal 100% do tempo. No futuro, ele vai ter uma condição que vai envolver até, inclusive, não só o pavilhão auricular dele aí, mas também outras condições. Logo, uma ótima opção é a associação de diferentes medidas, estados imunológicos, fisiológicos, como eu citei para vocês no slide anterior, detectando a presença da doença, de danos físicos, do crescimento, da reprodução, da expectativa de vida, de várias outras medidas que você pode lançar a mão, dando um grau maior de segurança para você definir essa condição que nós estamos estabelecendo aqui, no caso aqui, o carcinoma espinocelular de gatos, principalmente, né, gatos brancos, gatos claros, não só o branco, mas o claro, aqueles amarelos claros também, rajados claros, que tem uma condição genética definida para manifestar essa doença. Tá? Outro item importante, pessoal, são os testes de preferência. Tá?
fornecendo escolhas relativas a aspectos diferentes do ambiente. Então eu ofereço duas condições, por exemplo, para o animal e ele vai escolher uma delas. Embora não sejam medidas diretas de bem-estar, é um teste de preferência, mas vai ter uma relação importante sobre o bem-estar desse animal. Nós temos que ter um cuidado especial, pessoal, com as escolhas menos ruins. O que é isso? Eu ofereço um ambiente pior, tá? E o outro um pouquinho melhor. E aí o animal, evidentemente, vai escolher aquele um pouquinho melhor. Então, esses testes de preferência têm que conceber um conhecimento bastante importante do indivíduo, da espécie, daquela condição daquele animal, para você realmente apresentar duas condições distintas para o animal preferir, aquela que é mais própria do bem-estar elevado dele. Tá, ok? Um outro exemplo é o animal fazer esse teste sozinho ou em grupo. Alguns indivíduos, bovinos, por exemplo, caprinos, etc., são animais que vivem em grupo, são animais gregários. Então é importante que essa escolha seja feita dentro do grupo, tá? Ou isolado. Alguns animais podem, por exemplo, felinos do zoológico, alguns outros animais vivem a vida basicamente solitários. Tá? Então, dependendo da espécie, eu tenho que executar uma apresentação com o grupo ou solitariamente. Bom, outro tópico importante são as influências físicas e sociais na qualidade de vida em cativeiro. As condições de cativeiro deverão considerar um equilíbrio entre os nossos objetivos, né, dos veterinários, das veterinárias, do produtor, do zootecnista, etc., com a vida do animal cativo. Então eu vou conciliar uma espécie de balança que vai aparecer nos próximos slides para vocês, um equilíbrio entre o que eu preciso e o que o animal exige. Tá? Então, outro ponto importante é que o estresse, vamos destacar também, ele é benéfico para a vida real do animal. Ele vai prepará-lo para um enfrentamento cotidiano do animal. Alguém pode perguntar assim, bom, já o estresse é benéfico? Então, por que a gente tenta evitar o estresse do animal? Pessoal, é o seguinte, o estresse, ele prepara o indivíduo para enfrentar uma dada situação. O problema é esse animal não conseguir realizar o enfrentamento adequado dessa condição. Então, por exemplo, vamos imaginar lá na natureza um predador e uma presa. Tá? A presa vai passar por um estresse de modo que ela vai detectar mais adequadamente o predador e vai fugir de uma maneira mais intensa, vai correr, por exemplo, do predador. Se essa condição resolveu, o animal foi bem sucedido, fugiu do predador, esse estresse beneficiou, privilegiou, manteve-o vivo. Tá? O problema é esse animal não conseguir se isolar, se distanciar desse predador. E é o que nós fazemos na vida da produção animal, do animal de companhia, do animal de laboratório, do animal do zoológico, onde esse animal não tem um controle claro sobre o meio ambiente. Lembra de novo, lá do primeiro slide que nós vimos do animal conseguindo dirigir o carro dele. Tá? Bom, vamos destacar agora influências do ambiente físico. As principais influências do ambiente físico para a adaptação são, principalmente, tamanho e complexidade da acomodação. O espaço que eu ofereço para o indivíduo, tá? O piquete, a baia, o canil, a gaiola, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para saber que aquele espaço, aquele volume é adequado para o animal. Outro item importante, material de construção. Qual material esse animal necessita? Por exemplo, no caso aí dos gatos aí que aparece na figura, se eu oferecer um material para ele escarificar, para ele afiar as unhas, é um material que atende uma necessidade desse ambiente. Tá? Se for como essa situação que está apresentada para vocês aí, um material plástico, o animal não consegue realizar esse comportamento. Outro item importante, a rotina de manejo. Tá? Essa rotina tem que ser concebida para o animal. Então, o animal tem que antecipar que aquilo vai ser feito, uma limpeza da sua baia, do seu local de manutenção. Então, essa rotina tem que ser tranquila, suave, sutil, de modo que eu não estresse o animal a cada vez que eu vou, por exemplo, mudá-lo de recinto. Okay? Vamos analisar algumas influências do ambiente físico. O espaço, tá? O espaço mínimo e as condições apresentadas. Então, um ponto de preocupação imediata é o espaço no qual o animal será mantido pela maior parte de sua vida. Pessoal, vamos lembrar, alguns animais são mantidos na gaiola, por exemplo, aves produtoras de ovos, a vida toda. Tá? Uma matriz de suíno, praticamente no mesmo recinto, a vida toda. Então,
eu tenho que entender que aquele ambiente tem que ter uma condição mínima necessária para atender às exigências, às necessidades. E as normas e exigências legais normalmente referem-se a esse mínimo. Eu preciso saber se esse mínimo atende realmente o que o animal precisa. Então, não é necessariamente correto acreditar que quanto mais espaço, o bem-estar irá aumentar proporcionalmente. Ou seja, o espaço físico, tá, não é a única, nem é necessariamente a mais importante medida que eu devo atender. Uma outra importante medida, nós vamos ver aqui, que é a complexidade do ambiente. Então, vamos imaginar, eu ofereço 5 metros quadrados para um determinado animal, limpo, sem nada. E posso oferecer esse mesmo espaço, né, de 5 metros quadrados para esse animal, com algum tipo de complexidade, de barreira visual, de barreira auditiva, de barreira física, etc. Enriquecendo o mesmo limite de espaço. Então, o animal ele vai ser incapaz de usar todo esse espaço disponível. Então, nessa figura, você vê um cachorro com certo tamanho, tá? Tendo um espaço que ele pode correr, que ele pode ocupar. Esse mesmo animal, ou outro animal maior, por exemplo, vai ter uma complexidade maior do seu ambiente, atendendo uma exigência bastante importante para ele. Então, eu tenho o mesmo espaço, mas com essas moitas de capim, por exemplo, eu ofereço local para ele se esconder, local para ele se abrigar do sol, local para ele se isolar de outros indivíduos. Então, essa condição é bastante importante ter em mente o profissional da área, aumentando a complexidade do ambiente, eu atendo uma necessidade do animal de maneira sem aumentar o meu gasto, sem aumentar o meu trabalho. E isso é importante ser considerado também, porque o funcionário, o tratador, o sujeito que trabalha com esse animal, vai ter também uma dificuldade em lidar com o animal o tempo todo. Imagina um plantel de animais muito grande, tá certo? Então, a qualidade do ambiente é mais importante do que a quantidade. Então, se eu tiver um ambiente com o mesmo espaço, com a complexidade maior, essa condição vai atender à exigência do meu animal de maneira mais adequada. Vamos ver também onde o manejo de animais inclui uma diversidade de procedimentos que são potencialmente estressantes. Então, o estresse, pessoal, como eu já falei para vocês, é uma condição que prepara o animal para um enfrentamento. Mas se ele não conseguir realizar esse enfrentamento adequadamente, ele vai ter um prejuízo considerável. Então, é perturbador para os indivíduos, por exemplo, um espaço onde ele não controle alguns eventos, um espaço mínimo. Então, esses animais, por exemplo, que vocês estão vendo na figura, podem querer se isolar. Se o ambiente for totalmente limpo, esse animal não vai conseguir esse isolamento dos outros indivíduos. Então, esse animal que não se isolou vai permanecer continuamente sobre uma condição de estresse. Tá certo? Um ambiente onde o animal não consegue se separar do outro, por exemplo, onde o alimento, os dejetos, o local de sono, está todo muito próximo. Então, para gatos, por exemplo, para cães, por exemplo, para equinos também, eu tenho que ter um espaço mínimo onde o animal consiga se deslocar num ponto para se alimentar, num ponto para defecar e urinar, no outro ponto para ele, por exemplo, dormir, descansar, permanecer a maior parte do tempo. Então, essa distância mínima tem que ser conhecida também, e ele tem que ter esse espaço dependendo do número de animais que eu tenho nesse recinto. Então, à esquerda você tem vários indivíduos, tá, nesse slide, e à direita você tem 2 indivíduos apenas. Essa familiaridade entre eles também pode ajudar a abreviar essa necessidade. Então, se for a mãe e o filhote, irmãos, por exemplo, mas se for 2 machos em idade reprodutiva, no mesmo espaço, o espaço tem que ser bem maior, ou a complexidade tem que ser bem maior para poder amenizar a condição de conflito entre os dois. Então, outro ponto importante, como eu já venho falando, né? Agora nós vamos destacar o ambiente social. Então, esse ambiente social entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes, né? O que a gente faz normalmente quando a gente compra um cão, encontra lá o cachorrinho na rua, adota um filhote, por exemplo, que você recebeu de alguém? Normalmente nós fazemos o quê? Nós isolamos esse animal dos seus coespecíficos, dos outros cães, por exemplo, no caso, ou do gatinho em relação a outros gatos. Esse isolamento vai ter uma consequência sobre a vida do animal. Okay? Esse isolamento é uma influência social que eu estou realizando sobre o indivíduo. Então, efeitos adversos do isolamento ou dos ambientes sociais restritos vão culminar
em condições de desordens, de problemas, de alterações, de estresse que o animal não conseguiu resolver. Então, aqui no caso, o desenvolvimento da sugestão aí de desordens alimentares, depressão, automutilação, no caso dos cães, lambedura excessiva, o animal não para de latir, o animal se mantém num canto e não interage com outros indivíduos humanos ou de outra espécie. Então, o isolamento, pessoal, é algo que nós devemos considerar como um evento bastante estressante na vida do animal. Então, o alojamento de animais deve considerar, vamos lá, o espaço disponível, já destacado, familiaridade com outros membros do grupo também, a idade. Então, ao longo da vida desse animal, obviamente, ele vai precisar de espaços maiores, ele vai crescer. Tá? Com relação ao sexo também, dependendo da espécie, um macho é mantido com várias fêmeas, um macho pode ser mantido com outros machos, etc., se o animal é inteiro ou se o animal é castrado. Então, à medida que informamos mais detalhes sobre esses efeitos de suporte, nós vamos estar atendendo, implementando, né, um incremento do bem-estar animal. Nós vamos estar privilegiando essa condição de bem-estar. Nós vamos estar melhorando o ambiente onde o animal vai ter as suas necessidades atendidas. Como é que eu posso melhorar? Então, vamos discutir um pouco mais detalhadamente esse tópico. Então, atenção para procedimentos menos estressantes e menos invasivos. Invasivos em que sentido? Tanto no corpo do animal, né, em tocar o animal, como em introduzir outros indivíduos na mesma condição. Então, não é só o funcionário, o veterinário, o tratador, o zootecnista que pode executar uma intervenção. Outro indivíduo também, outro indivíduo da mesma espécie. Então, um tópico bastante interessante que nós podemos lançar a mão, e em algumas condições isso é feito quase que naturalmente, por exemplo, na produção de leite, o treinamento como um reforço positivo, onde o animal é recompensado por um comportamento desejado, sem coerção, sem forçar o animal, os seus erros são ignorados, então o animal vai ter que entrar num local, por exemplo, se ele errar a primeira vez, a segunda vez, eu ignoro. Nós usamos muito pouco essa estratégia no dia a dia da clínica ou da produção, mas algumas condições, por exemplo, como eu falei no gado leiteiro, essa condição é utilizada quase que todos os dias, sem agredir o animal, onde um animal aprende com o outro, e essa condição vai sendo apresentada para os novos indivíduos. É importante que as técnicas de treinamento, pessoal, auxiliem no controle do animal, de modo suave e sutil, com reflexos sobre a saúde desses mesmos animais, abreviando qualquer manejo com dados que possam oferecer algum tipo de problema. Então, esses dados mais confiáveis que eu estou falando seriam o quê? A produção ser mais adequada, se aquele animal é um animal experimental, o resultado daquele experimento mais adequado, onde a cooperação voluntária do animal é um passo importante e os profissionais envolvidos deveriam ser treinados nesse procedimento. Seja, como eu falei, veterinários ou veterinárias, zootecnistas, ou peão da minha fazenda, ou tratador, ou funcionário do meu canil. É importante destacar que tais técnicas requerem principalmente, pessoal, paciência, muita paciência, porque o animal não tem a mesma percepção do ambiente que você. Tá? Muita flexibilidade. Para alguns animais isso pode servir como uma ferramenta óbvia, para outros eu vou ter que treinar o animal com maior dedicação. E também conhecimento das diferenças individuais. Isso é um outro tópico que nós vamos observar ao longo da disciplina nas próximas semanas. Então, alguns animais têm uma característica peculiar. Ele é mais interativo com você, ele é mais furtivo, ele é mais medroso, e isso é uma característica de cada animal. Então, a sensação de controle do ambiente vai passar para o animal a percepção de que ele pode ter alguma segurança ali, reduzindo o seu estresse e comportamentos agressivos. Também, aumentando a habilidade de enfrentamento das situações estranhas. Lembre do nosso primeiro slide. A capacidade do animal controlar o ambiente permite que ele enfrente aquela condição com uma maneira mais bem sucedida. Conhecer as peculiaridades dos indivíduos ou da espécie vai proporcionar para você o desenvolvimento de técnicas que vão melhorar o bem-estar, com boas ideias, relação custo-benefício mais adequado e principalmente também a segurança do ambiente. Nós temos que considerar esse tópico de uma maneira bastante importante. Você é o profissional que vai zelar pela segurança
do animal, mas não só dele, mas também do funcionário que vai te auxiliar nessa condição, do meio ambiente. Então a segurança tem que ser um tópico importante a ser considerado por você que é o profissional responsável por isso. Então, os métodos de bem-estar animal vão ser desafios e vão proporcionar resultados para você, onde você vai ter que destacar principalmente os tópicos de enriquecimento social e de enriquecimento físico, melhorando o bem-estar desse indivíduo. Okay? Seja na forma de contatos sociais, por exemplo, colocando mais indivíduos juntos, você colocando animais de espécies distintas juntas, nesse caso aí o cão e o gato, entre humanos e animais. Do lado físico, você dá um espaço adequado para esse animal, no caso, por exemplo, da insolação, da alimentação, da ingestão de água, por exemplo, onde os animais podem se dividir em grupos ou não, onde os animais vão ser atendidos com enriquecimentos físicos próprios para cada espécie ou não. Desse modo, pessoal, nós estamos encerrando a aula agora. Eu espero que vocês tenham entendido os tópicos principais. Tirem dúvidas com o docente, realizem as experiências de aprendizagem e, na medida de dúvidas, tragam para a próxima aula. Tá ok, pessoal? Um abraço para todo mundo. Muito obrigado.